Travou. Pô, legal, bastante gente hoje, hein? Show de bola. Me lembra depois a gente tirar um print, tá? Pra poder repassar aí pro coordenador, pra ficar legal para ele também ter essa consciência que vocês estão participando das nossas aulas online, beleza? Deixa eu até abrir aqui. Rapidinho. Depois também eu já vou fazer a conferência, certo? De quem eu recebi por e-mail, e aí eu vou pedir para que vocês, no final da aula eu faça essa conferência, e caso alguém tenha me enviado e eu não tenha visto o e-mail, ou o e-mail não tenha chegado, a gente faz essa conferência rapidamente no final da nossa aula aqui, certo? Deixa eu só... Aí, agora sim. Vamos lá então, o que interessa. A aula de hoje é bem curta, tá? É o último capítulo aí, ou a última sessão da primeira unidade da apostila de vocês, né? Então a gente está trabalhando o conteúdo da unidade 1, sessão 3. Só voltar no meu programa aqui. Aí. Então, novamente, só para lembrá-los, vocês estão sendo gravados, né? Para que vocês consigam acessar essas aulas posteriormente, tá? O link para entrar na aula é sempre o mesmo, ok? O que vai mudar é o link da aula gravada. Esse da aula gravada eu posto sempre na respectiva aula lá no AVA para vocês. Não sei se vocês estão tendo acesso ao conteúdo, mas eu já informei o coordenador Peter sobre essa nossa inconsistência, digamos assim. Inclusive, enviei fotos da tela que aparece para mim e enviei o e-mail que a Aline me enviou do print da tela dela que não aparece nenhum conteúdo postado lá no AVA, certo? No sistema dele também está aparecendo, então a gente não sabe ainda, não descobriu até então o que pode ser essa inconsistência. Até, inclusive, depois eu vou conversar com ele novamente para saber se teve alguma atualização dessa questão. Mas, enquanto isso, a gente vai disponibilizando para vocês via e-mail, só que assim, eu não tenho e-mail de todos vocês, então eu envio para aqueles que já me enviaram anteriormente e eu peço para que esses compartilhem entre vocês, entre os colegas, e quem não recebeu nada, então, por favor, me manda um e-mail, o e-mail é lais.ledra@anhanguera.com, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Por favor, qualquer problema me interrompam, ok? Vamos lá. Acho que agora todos vocês já devem estar vendo a minha tela, certo? Eu queria deixar aqui a web. Ok, vamos lá. Bom, então, deixa eu até já arrumar aqui, né? A gente já tem o e-mail. Perdão, tá? O meu computador, desde ontem, na verdade, ele tá bem lento. Até hoje não descobri se a aula que não gravou ontem é por conta do computador ou por conta da ferramenta mesmo que a gente está utilizando.
Este é o meu e-mail, então. Acho que agora sim. Perfeito. Deixa eu até já pegar o point aqui. Bom, então hoje o nosso conteúdo é características do tráfego rodoviário, tá? Para mostrar para vocês, depois eu vou abrir a apostila ali. Ela é a unidade 1, seção 3 da nossa apostila, correto? Então, com esse conteúdo, a gente encerra aí a primeira unidade da nossa apostila. A gente vai falar então sobre características do tráfego rodoviário, né? O que é isso? Então, a gente conversou na aula passada que a gente precisava contabilizar, né, recolher todas as informações necessárias para chegar nesse cara aqui, que é o volume médio diário anual, certo? Que é uma quantidade de veículos que passa por uma determinada região ou um determinado trecho onde eu estou fazendo essa contagem num determinado intervalo de tempo, certo? Então, após fazer a contabilização desses dados de contagem, né, que vai resultar em um determinado volume médio diário anual, e utilizando a distribuição por tipos de eixos, que eu já vou apresentar uma tabela para vocês, certo? Para vocês entenderem como funciona essa tabela, com os respectivos fatores de carga, o projetista, né, nós profissionais, nós engenheiros, a gente deve questionar qual vai ser a solicitação que esse meu pavimento vai sofrer. Ou seja, a gente precisa calcular o tal do número N. O que é esse número N? É o número de repetições de eixo padrão, certo? Então, o que vai acontecer? Eu recolho todas as informações necessárias em loco, contabilizo o volume médio diário anual e transformo essa quantidade de veículos em um número de solicitações, um número de repetições de um determinado eixo padrão. O nome já é bem claro, é um eixo padrão, então ele é padronizado, tá? A gente vai ver quantos quilos tem este eixo padrão aqui no Brasil. De acordo com os dados levantados, então, é possível a gente calcular esse número N com base nos estudos que estabeleceram uma determinada taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento, ela pode ser tanto exponencial quanto linear, tá? Além dessa taxa de crescimento, tem um outro fator que influencia, certo? Um outro parâmetro, que é o fator climático regional. Aqui ele está igual a 1 porque geralmente ele é considerado igual a 1. Ele tem uma variação, se vocês forem ler na apostila de vocês, ele tem uma variação quanto ao índice pluviométrico da região. Então, geralmente ele é considerado igual a 1 para nós, ok? Se for diferente disso, vai constar nas informações do exercício, da prova, enfim, de tudo para vocês. E posteriormente, então, a gente deve apresentar essa solicitação, a qual a estrutura do pavimento vai estar submetida ao longo da vida útil do pavimento. Aqui, a vida útil do pavimento é o período de projeto. Um exemplo aí seria de 20 anos, tá? Conforme informado em projeto. Então, talvez eu tenha que calcular esse meu número N em função de um período de projeto de 10 anos, 5 anos, 15 anos, tá? Ou até mais, né? 50, 100 anos, o que não é muito comum. Geralmente a gente trabalha entre 5 e 20 anos para o período de projeto de uma rodovia, ok? Então, essa é a tabela que eu vinha comentando com vocês. O que acontece? São os veículos, eixos e fator de carga. Tá? O que vai acontecer? Por exemplo, naquele exercício que eu passei para vocês, que vocês devem me entregar até dia 10, que é sexta-feira agora, ele tem lá uma contabilização de veículos leves, caminhões, ônibus e motos, se eu não estou enganada, né? Nessa primeira coluna aqui, eu tenho o peso desse meu eixo simples. O que seria um eixo simples? A gente já vai tratar certinho sobre isso. Mas seria o eixo do meu automóvel, por exemplo. Eu tenho 2 eixos simples, correto? Então, eu tenho ali eixo simples, e aí lá na tabela que tem no exercício para vocês, tem qual é o peso desse meu eixo simples. Então, ele pode variar aí menor que 5 toneladas forças até 14 toneladas forças, tá? Por exemplo, o meu peso lá do meu veículo, ou de todos os meus eixos simples, eu estou considerando como se fosse 8 toneladas forças. Então, o meu fator de carga
em relação ao eixo simples com 8 toneladas forças, eu vou cruzar essas duas informações aqui, tá? Vou até usar a caneta para vocês verem. Vou cruzar essas duas informações aqui e vou chegar aqui que o meu fator de carga é igual a 1 para este veículo com 8 toneladas forças, eixo simples. Se for uma outra configuração, vou fazer em verde. Se for um eixo duplo, o meu eixo duplo lá, que pode ser um caminhão, por exemplo, eu estou considerando 12 toneladas forças, então o meu fator de carga vai ser 1,5. E se for um eixo triplo, da mesma maneira, considero a força, né, tonelada força, o peso, e cruza com a informação do FC, que é o meu fator de carga. Esses valores aqui de FC são adimensionais, ok? E essa tabela também consta na apostila de vocês, tá? Bom, então para a gente entender um pouquinho sobre configuração de eixos, tá? Quando a gente analisa as classes, né, de veículos, que eu pedi para vocês darem uma lida lá na apostila do professor Shuhan Lee, no item 3.6, essas são as classes de veículos que a gente pode ter, né? Comercial, semi-reboque, de passeio, enfim. A gente se depara com termos que caracterizam os veículos e a forma como essas cargas são aplicadas nas rodovias. Então, a gente tem a primeira configuração aqui, que seria o eixo tandem, certo? O que acontece com o eixo tandem? Ele tem dois eixos. Um deles trabalha, né, não é rígido, o outro é rígido, ok? Então, o eixo dianteiro aqui, ó, ele faz todas as manobras. Esse aqui já é um eixo mais rígido. No tipo balancim, que seria essa configuração aqui, os dois não são rígidos, ou seja, os dois são um pouco mais flexíveis, trabalham bem mais. Já no eixo tandem, aí eu tenho inclusive pneus duplos aqui por eixo, tá vendo? Aqui é um eixo com 2 pneus, aqui eu tenho um eixo com 4 pneus, certo? Nesses dois primeiros modelos, que eles chamam aqui, ó, de tandem, bog e tipo balancim, os eixos trabalham em conjunto. Então, ambos os eixos estão trabalhando em conjunto. Por exemplo, quando eles passam em alguma depressão, o primeiro eixo, né? O primeiro eixo vai descer enquanto o outro eixo vai subir. Eles funcionam como se fosse uma balança, ou seja, em equilíbrio, né? A vantagem desses dois tipos de eixo é que os pneus estão sempre em contato com o solo. Se um não tiver, o outro está, certo? Já no modelo não tandem, que seria este último aqui, os eixos são independentes e a capacidade de pesos para essas duas configurações, tanto tandem quanto não tandem, são diferentes, ok? E aí a gente vem para o objetivo final, que é calcular o meu número de repetições de eixo padrão, que é o número N que a gente chama, tá? Ele é um parâmetro, né, de tráfego utilizado no dimensionamento das minhas rodovias e é o número de repetições de um eixo padrão, já que ao longo de um período de projeto P, né, a via vai ser solicitada por esforços cíclicos de carregamento e descarregamento em um determinado ponto dessa superfície de rolamento, que é o meu pavimento, ok? Que são provocados pelas rodas dos meus veículos. O eixo tomado como padrão rodoviário brasileiro, ele é um eixo simples, de rodas duplas, que transmite um esforço de 8,2 toneladas para esse meu pavimento. Então, esse aqui é o meu eixo padrão. Quando eu digo que vou calcular o número N, eu estou dizendo que lembra que eu comentei com vocês que o número N é um número gigantesco, é de 10 na 6, 10 na 8, 10 na 7. Então, quer dizer, por exemplo, que eu cheguei no número N de 2,5 vezes 10 na 6. Tá? O que é isso? O que esse número representa? São 2,5 vezes 10 na 6, número de solicitações de eixo padrão que este pavimento vai suportar, ou seja, são 2,5 vezes 10 na 6 que esse eixo pode estar passando nesse trecho da rodovia até que a rodovia venha
a colapsar, venha a sofrer algum tipo de manutenção. Para obter esse parâmetro N, é necessário a gente estimar um volume total de tráfego, que a gente vai chamar de VT. Aí, a partir de agora, eu vou passar para vocês um passo a passo do cálculo. Então, eu vou bem devagar e o ideal é que vocês comecem a anotar essas fórmulas que vão aparecer e o tal do passo a passo, o que eu calculo primeiro, o que eu vou usar nesse item, o que eu não vou usar, que tabela eu vou consultar. Tá? Então, eu peço que vocês tomem um aí, peguem um papel, uma caneta, uma lapiseira, o que quer que seja, para vocês conseguirem acompanhar bem detalhadamente, tá? E depois a gente vai resolver um exemplo juntos, beleza? Vou pedir uma licencinha, 2 minutinhos para buscar uma garrafinha de água enquanto que vocês pegam aí o pedaço de papel, tá? Positivo. Bom, vamos lá. Espero que vocês estejam aí com papel e caneta para anotar, tá? Então, eu vou passar para vocês um passo a passo de como calcular esse meu número N. Então, o número de repetições de um eixo padrão, que a gente vai chamar de número N, a gente precisa de outros parâmetros, outras informações que influenciam nesse meu número N, tá? Então, para obter, é necessário estimar um volume total de tráfego, né, que a gente chama de VT. Mas o que acontece? Então, se eu preciso do VT para calcular o N, até deixa eu colocar rapidamente na fórmula aqui, ó. Essa aqui é a fórmula do N, tá? Vou até circular ela aqui, se vocês já quiserem anotar. N é igual a VT, que é o volume total de tráfego, vezes FV, que é fator de veículo, vezes FR, que é um fator climático regional. Essa é a fórmula do N, tá? Anotada esta fórmula, vocês vão ver, então, que o primeiro parâmetro aqui, que está dependendo do N, é o próprio VT. E aí eu vou voltar lá e vou mostrar para vocês como que eu calculo o VT. O VT é dado por essa fórmula aqui. 365, porque é o número de dias que a gente tem no ano, certo? VM é uma média de um volume, que a gente já tem uma outra fórmula aqui para calcular, vezes P, que é período de projeto, esse meu P, ok? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Eu queria conseguir... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria deixar essa janelinha aqui, pequenininha. Mas acho que eu não consigo. Bom. Vamos voltar lá. Queria fazer um negócio diferente, mas acho que não vai dar. Queria colocar aqui minha cara para vocês olharem ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui o VT,
que precisa ser calculado, é o primeiro parâmetro lá de quem depende o meu N. Os demais são FV e FR, tá? Mas a gente já está vendo aqui que o VT ele tem uma dependência, né? Ele está dependendo do VM e do P. O P eu não calculo, tá? É período de projeto. Período de projeto, então não tem necessidade de eu calcular, sempre vai ser informado. É a vida útil dessa minha rodovia para que eu gostaria de fazer, gostaria que o meu projeto durasse. O VM tem essa outra fórmula aqui, então por favor anotem essas duas fórmulas, tá? O VM ele é uma média desses meus dois índices aqui, do V1 e do VP, que eu já vou mostrar para vocês o que é cada um deles. Vou esperar vocês anotarem aqui. VM é igual V1 mais VP, tudo isso sobre 2, tá? É uma média normal, soma um com o outro e divide por 2. Tranquilo? Bom, vamos adiante. Qualquer coisa, por favor, me interrompa. O P, então, como eu já comentei, é o período de projeto, né, ou a vida útil estimada em anos, que pode variar de 5 até 20 anos, e usualmente anota-se 10. Não necessariamente, tá? O intervalo aí do período de projeto, de 5 a 20 anos. O VM é um volume diário médio de veículos no sentido, né? Então, pode ser, por exemplo, que eu esteja trabalhando com uma rodovia que tenha 2 faixas cada lado, certo? Pode ser que a minha rodovia seja pista simples, ou seja, uma faixa para cada lado. Então, ela é um volume diário médio de veículos no sentido, né, na faixa mais solicitada no ano médio P, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se minha rodovia tivesse em 2 faixas, eu deveria informar para vocês qual é o sentido que tem mais solicitação, ou seja, maior fluxo de veículos, tá? Não é o nosso caso, a gente geralmente vai considerar que está 50%, 50%, tá? 50% num sentido e 50% no outro sentido. O V1, então, né, ele é o volume de tráfego no início do período P e expresso por essa fórmula aqui. Então, é o volume inicial desse meu período. Digamos que meu período é de 10 anos, por exemplo, ele é o volume de tráfego no início do meu período P, tá? Seria lá P igual a 1, por exemplo, ou P igual a 0, tá? É o número, né? É o volume médio diário anual dividido pelo número de faixas. Se for pista simples, o número de faixas é igual a 2, ok? Então, já tenho a fórmula do V1. Se eu voltar aqui rapidinho, ó, tá faltando a fórmula do VP, né? Para que eu consiga calcular o VM e para que eu consiga calcular o VT. Então, vamos ver quem é o VP. O VP ele é um volume de tráfego ao final do período. Por isso que eu falei para vocês que o VM é uma média. Então, ele vai pegar o volume de tráfego no final desse período que eu estipulei, somar com o volume de tráfego no início desse período e dividir por 2, tá? Ele depende, só que esse volume final, né, é como se fosse um gráfico, ele vai depender de uma taxa de crescimento. E essa taxa, como eu falei lá no início para vocês, ela pode ser linear ou exponencial. É o que pode muito acontecer mesmo, né? Por exemplo, quando foi projetado a 101, um determinado período, ela cresceu um pouco, mas depois ela começou a crescer muito. Então, a taxa de crescimento é exponencial. Ou pode ser que ela fique numa taxa de crescimento linear daqui para frente. Então, assim, sempre vai ser informado para vocês se o crescimento foi linear ou se o crescimento foi exponencial, certo? E aí eu tenho que tomar um cuidado que se o meu VP teve, né, uma taxa de crescimento linear, eu uso essa primeira fórmula aqui. Uma fórmula simples. Eu vou utilizar o que eu calculei lá em V1, que é o meu volume no início do período de projeto, e tudo isso eu vou multiplicar por 1 mais o período de projeto vezes o T. Quem é o T? É a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento também é fornecida para vocês, tá? Só que tomem um cuidado, o valor que entra aqui no T, ele é
sem o percentual. Por exemplo, eu falei para vocês que a taxa de crescimento é de 2%. Nossa, gente, é horrível desenhar aqui. Vamos supor que eu falei para vocês que a taxa de crescimento linear dessa rodovia é de 2%. O valor que entra aqui no T é 2 sobre 100. Ou, né, para quem preferir, 0,02. Tá? Nunca esqueçam de tirar esse percentual, porque se vocês colocarem aqui 2, multiplicar pelo período de projeto, somar com 1 e com esse, vai dar um valor muito maior, o que vai estar errado, ok? Então, a taxa aqui sempre entra com o valor adimensional e não percentual. A outra opção é um crescimento exponencial, e aí eu tenho essa fórmula aqui, tá? VP vai ser igual a V1, que vai multiplicar 1 mais a taxa, também em adimensional, nunca percentual, e tudo isso aqui é elevado ao período de projeto. É o P aqui em cima, ok? Dá um tempinho para vocês anotarem. Então, ou eu vou utilizar a fórmula para taxa de crescimento linear, ou eu vou utilizar a fórmula para taxa de crescimento exponencial. Nunca eu vou utilizar as duas, tá? Depois disso, calculei o meu VP. Quem é o V1, prof? Já calculei o meu V1, né? É o volume médio diário dividido pelo número de faixas. Calculei o meu V1, consigo calcular o meu VP. Com ambas as informações, calculo o VM. Com o VM, consigo calcular o VT, certo? Então, o primeiro item lá, o primeiro parâmetro do número N, eu já calculei, que é o meu VT. Falta o FV, que é o fator de veículo, e falta o FE, perdão, o FR, que é o fator regional, fator climático regional. Esse sempre vai ser informado. Então, na verdade, está faltando só aqui, esse cara aqui, o FV, certo? O fator de veículo, então, o fator de veículo ele vai ser o produto do fator de eixo, chamado de FE, pela equivalência de carga, fator de equivalência de carga FC. E é aqui que entra aquela tabela que eu mostrei para vocês lá no início, tá? Esse FC aqui, ele depende do peso do meu veículo, que eu vou cruzar lá as duas informações e vou achar o FC, para converter todos os tipos de veículos em eixo padrão. Então, por que eu faço essa multiplicação entre fator de eixo e fator de carga? Justamente para converter, o meu é um eixo tandem triplo. Pô, eu tenho que converter esse eixo tandem triplo para um eixo padrão de 8,2 toneladas, eixo simples, rodas duplas, ok? É por isso que eu faço essa multiplicação. E aí, o meu FE, ele é a somatória do número de eixos do meu veículo vezes a porcentagem do determinado tipo de veículo. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro com o exemplo que nós vamos fazer, tá? Já vamos mostrar. Então, o FV aqui, ó, não foi colocado, mas é o FC vezes o FE. E aí, só lembrando que o FC é da tabela. E o FE a gente vai calcular com valor em percentual vezes o número de eixos. Meu Deus, é horrível. Ok? Vamos em frente, então. Essa aqui, ó, é um fator de equivalência de carga para eixo simples. Deixa eu pegar meu pointer. Aqui, ó. Fator de equivalência de carga para eixo simples, certo? Então, eu tenho lá, é a mesma tabela lá da frente, tá? O que vai mudar é que eu só estou mostrando o eixo simples. E lá eu tenho eixo simples, eixo triplo e eixo duplo, ok? Até se vocês compararem aqui, ó, é o mesmo valor. 6 toneladas forças é fator de equivalência 0,2, tá? Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Espero que vocês estejam acompanhando e com
papel e caneta e principalmente uma calculadora na mão agora, ok? Você está estudando a via que dá acesso a grandes fábricas cujo projeto de um trecho específico prevê pista simples, ou seja, uma que vai, uma que vem. Com um volume diário médio anual de 534 veículos em ambos os sentidos, né? Nos dois sentidos. Uma distribuição de veículos comerciais de 50% para cada sentido e período de projeto de 10 anos. Ou seja, já temos 3 informações. A primeira delas, muito importante, volume diário médio anual equivale a 534 veículos. Ele está me dizendo que esse volume é para os dois sentidos, tá? E uma distribuição de 50% e 50%, ou seja, a gente vai considerar, não precisa fazer mais nenhuma outra proporção, ok? Período de projeto, minha segunda informação, 10 anos. E aí continua. A via pertence a uma região que, segundo dados econômicos, apresenta uma taxa de crescimento anual linear. Então, já sei como calcular o meu VP aqui, correto? E aí ele dá o valor da taxa, que tem 2,5%, e tem distribuição de veículos conforme a última pesquisa de tráfego realizada, que é esta tabela aqui. Ok? O que vai acontecer? Agora, ele pede, ó... deixa eu ver se tem mais alguma coisa anunciada. Não. Basicamente, o que ele quer saber é o número N, tá? A gente precisa calcular o número N nesse exemplo aqui. Então, vamos lá. O número N, a fórmula é VT vezes FV vezes FR. Percebam que aqui, ó, ele nem falou de fator climático regional. Então, eu já vou assumir que esse FR aqui é igual a 1, tá? Já estou assumindo porque ele não falou nada. Então, é FR, fator regional, igual a 1. Preciso, primeiramente, calcular o meu VT, correto? Qual é a fórmula do meu VT? Tá? O VT, vou colocar aqui, ó, é igual a 365, que é o número de dias que nós temos no ano, vezes o meu VM, que é uma média de veículos, vezes o meu período de projeto. Ok? O VM, eu preciso calcular, o período de projeto eu sei que são 10 anos. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso calcular o VM, só que para eu calcular o VM, eu preciso do V1 e do VP, correto? Então, como que vai funcionar aqui? O que eu vou fazer aqui? Vamos voltar lá na fórmula, se eu não vou ter espaço para desenhar. Vou voltar aqui rapidinho, tá? Ó, primeira coisa que nós temos que calcular, V1, que é volume médio diário anual dividido por número de faixas. Nesse caso aqui, qual é o meu número de faixas? Ele está falando para mim, ó, pista simples, ou seja, eu tenho 2 faixas. Não sei o que é pior. Ok? Tenho 2 faixas. Então, eu vou calcular aqui. Será que se eu botar branco consigo desenhar ali? Também não. Tô ficando sem quadro. Vou apagar algumas coisas aqui. Vamos lá. Ó, então eu vou calcular o meu V1, certo? Que é o volume de veículos no início desse período de projeto. Eu já vou colocar aqui direto, tá? Eu espero que vocês tenham anotado as formas, então
vai ficar um pouco confuso se eu ficar indo e voltando para vocês. O meu volume médio diário anual é de 534 veículos. Então, a fórmula é VDM dividido pelo número de faixas. Como ele prevê pista simples, existem duas faixas. Uma que vai, uma que volta. Ok? Isso aqui me dá 267 veículos. Façam junto comigo, tá? Por favor, porque vocês não vão entender os números que eu vou desenhar aqui. Então, eu já tenho que o volume no início desse período de projeto de 10 anos equivale a 267 veículos. Agora, eu preciso calcular o VP, que seria o volume lá no final desse período de projeto. E aí eu vou voltar na fórmula aqui. A gente falou que é, crescimento linear, certo? Se o crescimento é linear, a fórmula é essa primeira daqui, certo? Então, eu tenho o V1 que eu acabei de calcular, que vai multiplicar 1 mais P vezes a taxa. Então, 267, que vai multiplicar 1 mais 10, que é o período de projeto. Gente, acompanhe, por favor. É muito ruim desenhar aqui. 10 vezes a taxa. A taxa de crescimento é 2,5, mas lembrem que ela entra adimensional. Certo? Então, meu VP aqui é quanto? 333,75? Isso mesmo. Aí, o que acontece? Eu posso jogar esse valor para cima, tá? Porque eu não tenho meio veículo, 0,25 veículos. Então, eu posso arredondar ele para cima, que aí ficaria 334. Correto? Lembrem, eu não estou escrevendo aqui porque é difícil para mim, tá? Mas são sempre 267 veículos, 334 veículos, ok? Alguma dúvida até aí? Podemos continuar? Não? Ninguém se manifestou? Por mim, então, pode. Tá ok. Vamos continuar então. Calculei o V1, calculei o VP, tá? Com isso, vou voltar nas fórmulas aqui. Ó, com esses dois, V1 e VP que eu acabei de calcular, eu consigo calcular o meu VM. Então, eu vou aproveitar que aqui está mais limpo e vou calcular aqui. O VM é o quê? O V1, que eu acabei de calcular lá. 300... Opa, esse é o meu VP, né? ...267 veículos... mais 334 veículos. 334 porque eu arredondei para cima, ok? Isso aqui vai me dar 300,5. De novo, vou arredondar para cima porque não existe meio veículo. Então, 301 veículos. Calculado o VM, agora sim eu consigo calcular o VT. Então, vou calcular aqui do ladinho. O VT é igual 365 vezes o VM, que eu acabei de calcular, 301, vezes o período de projeto, que são 10 anos. Isso aqui vai me dar 098, meu Deus, 650. Um 1.098.650 veículos, tá? Não esqueçam, é sempre quantidade
de veículos. Certo? Com o VT, agora eu posso substituir esse cara aqui na fórmula do N, mas ainda vai faltar um parâmetro que é o FV. Então, vamos voltar para o FV. FV é fator de veículo, e eu falei para vocês que o FV é o fator de carga, chamado de FC, vezes o FE, que é o fator de eixo. O fator de carga é da tabela, fator de eixo depende do número de eixos e do percentual que corresponde a esse número de eixos. Agora a gente vai utilizar essa tabela aqui, tá? Até vou apagar algumas coisas aqui. Vou apagar tudo, na verdade, que fica mais fácil para mim, assim. Então, agora, ó, a gente vai utilizar essa tabela daqui com essas informações e a tabela que trata lá do FC, do fator de carga, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, FV igual FC vezes FE. Vamos fazer o FE primeiro, tá? O FE, ele é um somatório do número de eixos vezes o percentual de cada um desses eixos. Ah, como que é isso? Vamos lá. Aqui do ladinho, ó. O FE é igual. Vamos fazer primeiro para automóveis, ok? Então, eu vou abrir um parênteses aqui. Automóveis. Quantos eixos tem os automóveis? 2 eixos, né? Dianteiro e traseiro. Então, número de eixos, 2 vezes percentual que corresponde aos automóveis. Está aqui no final, ó, 58%. Ah, mas e se não tivesse? Era só calcular, porque sempre vai ter a quantidade total, tá? Então, só que de novo ele entra adimensional. Então, 0,58. Fechei parênteses. E vou continuar. Mas, agora eu vou fazer para ônibus. Quantos eixos tem os ônibus? 2 também. Vezes percentual, 0,23. Mais, agora de caminhão. Caminhão tandem triplo, ele tem 4 eixos, tá? São os 3 traseiros mais o dianteiro. Percentual 0,19. Feito isso, eu somo tudo. Aqui, essa primeira multiplicação vai dar 0,116. A segunda, perdão, 1,16 a primeira, a segunda dá 0,46 e a última 0,76. A soma disso tudo é 2,38. Já tenho o FE. Só que agora eu preciso calcular o FC, tá? Não tem aí, não sei se vocês estão copiando, mas vou esperar um pouquinho, que é para eu poder mudar de tela. O FC, então, a gente vai olhar nessa coluna aqui, de carga por eixo, e na tabela que eu comentei com vocês lá no início da aula, tá? Posso trocar o slide aqui? Imagino que sim. Ninguém se pronunciou ao contrário, então vamos lá. Vamos pensar nos automóveis, vamos gravar esse número, carga por eixo, 6 toneladas forças, ok? O automóvel, vou voltar lá na primeira tabela, nessa aqui, tá? Deixa eu só apagar tudo que tem aqui. Oh, meu Deus. Não apaga mais agora.
Ai, que ótimo. Tá, não vai apagar. Mas vamos lá. Vou pegar aqui um azul que não usa, então. Eu estou utilizando aqui, ó, 6 toneladas por eixo. Eu estou olhando só para automóveis, tá? E eu sei que os automóveis têm eixos simples. Tem 2 eixos, sim, mas são eixos simples. Então, o FC para ele, vocês não conseguem ver, mas talvez é 0,2, ok? Então, 6 toneladas forças é 0,2. Então, o FC a gente vai calcular assim, ó. Meu Deus. Tentei burlar aqui, o sistema não deu. FC. Também vai ser um somatório. Como que vai funcionar esse somatório? Eu vou fazer o percentual do meu automóvel lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho a tabela. Essa daqui. Eu sei, ó, que automóveis valem 58%. Tá? Então, o meu FC vai ser este percentual 0,58 vezes o fator de carga correspondente ao peso daquele meu automóvel. Para esse exercício, nós estamos considerando que o automóvel tem 6 toneladas forças. Com 6 toneladas forças, eixo simples, eu tenho um fator de equivalência de carga de 0,2. Então, 58% vezes 0,2. E vou somar. Qual é o outro? Não sei, vou voltar lá. Ônibus. Também eixo simples, ó. Mesmo que seja roda dupla, mas é eixo simples. Só que agora são 8 toneladas e 23%. 8 toneladas é aqui no vermelhinho que eu rabisquei, né? Equivale a 1. 23%. Então, 0,23 vezes 1. Mas, qual que é o outro? O outro é... Opa! O outro é tandem triplo. Então, o eixo tandem triplo são 3 eixos, tá? São 3 eixos aqui, mais o dianteiro, né? Então, ou seja, eixo triplo aqui, 12 toneladas e 19%. 19%. Então, 0,19. 12, ó, eixo triplo. 12 toneladas. Fator de equivalência de carga, 0,29. Vou fazer a multiplicação aqui. Se não errar na calculadora, vai chegar em um FC 0,40 alguma coisa. Então, deixei 0,4, ok? Tem o FC, tem o FE, já consigo calcular o fator de veículo, ok? Dá um tempinho de novo para vocês copiarem aí. Muito bem, conheço o FC. Ó, tenho esses dois parâmetros aqui. FC, que é 0,4, e FE, que eu calculei anteriormente. Então, de novo, ó, o FE 2,38, tá? Vou apagar aqui. O meu FV vai ser o 0,4 do FE vezes o 2,38 do FC. Isso vai me dar 0... Oh, meu Deus. 0,952. Certo?
É um fator, não tem unidade de medida, é adimensional, tá? Calculei o FV, eu já tinha o VT, então eu posso calcular o número N, correto? N é igual a VT vezes FV vezes FR, né? Que eu falei para vocês lá no início que a gente vai considerar igual a 1. Então, o meu N aqui, eu não vou colocar todo o valor que deu o VT, tá? Até porque vocês já tinham, era 1.098.650 veículos. Vou colocar direto essa multiplicação aqui, ok? Vou multiplicar lá aquele meu 1 milhão e tanto por 0,952 vezes 1 aqui, né? Considerando o fator regional climático aqui igual a 1, eu vou ter um N igual a 1,04 vezes 10 na 6. É um 6 isso aqui, tá? Por favor, me perdoem. O que isso representa? Eu sei que aqui vai dar mais, né? Vou até fazer de novo essa multiplicação. 0,952 vezes 1.098.650. Dá 1,0459.148 vezes 10 na 6. Mas, por convenção, nós sempre vamos utilizar duas casas decimais apenas aqui, ok? Claro que eu poderia ir arredondar, como dá 0,45, poderia arredondar para 1,05, tá? Não quer dizer que estaria errado. Esse aqui, ó, 1.045.914,8 é o número de solicitações, é o número de vezes que um eixo padrão de 8,2 toneladas pode passar por cima desse meu trecho sem que o meu pavimento venha a deteriorar ou ter que sofrer algum tipo de manutenção. É isso que representa o meu número N. Tranquilo até aí? Todo mundo pegou? Dúvidas? Dúvidas? Não? Esse é o momento. Gente, só deem um ok dizendo, beleza, professora, Ok. pode tocar. Obrigada. Ok. Dúvida só na hora do trabalho, professor. Positivo. Ah, beleza. Achei que vocês já não estavam mais me ouvindo, já estava ficando nervosa aqui. Bom, então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Acho que até tem mais um exemplo aqui para a gente resolver, só que esse exemplo é mais simples, tá? Esse exemplo aqui é muito semelhante ao que eu vou pedir para vocês darem continuidade àquele exercício que vocês vão me entregar agora dia 10, tá? Então, assim, eu preparei meio que o exercício para vocês calcularem todas as informações, para que vocês cheguem aqui com todas essas informações. Se eu não me engano, acho que vai faltar informar para vocês essa carga por eixo aqui, tá? Mas a gente já conversa sobre esse exercício. Vamos resolver mais esse aqui,
que é um outro exemplo. Na verdade, eu vou dar um tempinho aí. No meu relógio são 8h08 até 8h15. Acho que acho que nem precisa de tudo isso. O que acontece? Você está iniciando o projeto de uma estrada com volume diário médio anual de 180 veículos, com uma taxa de crescimento anual em progressão exponencial de 1,3%. Fator climático regional igual a 1 e fator de veículo igual a 1,6. Aí eu peço para vocês calcularem o número N, considerando um período de projeto de 10 anos, certo? Qual é a diferença aqui, ó? Agora, a taxa de crescimento ela é exponencial e não mais linear. E o FV, ele já foi fornecido, então eu não preciso calcular. É por isso que não tem aquela informação de automóvel, carga por eixo e percentual, tá? Porque o FV já foi calculado aqui para vocês. Então, esse é bem mais simples. Só vou precisar calcular o VT e inserir direto no meu cálculo do número N, tá? São 8h10, 8h15. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem esse aqui para ver se vocês pegaram. Pode ser? Vale quantos pontos na prova? Não, esse não vale nada. Esse é só para vocês treinarem. Só para ver se vocês pegaram o procedimento de cálculo e também conseguem trabalhar bem com as fórmulas. Eu também não fiz esse. Vou fazer aqui e aí a gente já dá uma olhada como é o resultado, tá? 5 minutinhos. Considerem aí número de faixas igual a 2 também, tá? Professora, ele não fala a quantidade de veículos. Eu não sei se a professora passou essa informação, a questão de veículo comercial e veículos leve. Não vai precisar, porque o fator de veículo, nesse caso, já foi convertido. Ele já deu direto aqui, ó, o FV igual a 1,6. Ele já fez esse cálculo. Muito obrigado. Vou ter que olhar a fórmula aqui que eu não notei a fórmula do exponencial. 1 mais T.
Deu certo aí? Conseguiram chegar num resultado? Só mais um pouquinho, estamos quase lá. Tá, beleza. Ô, professora, Oi. eu tô com um problema que no meu AVA lá, o link da aula de hoje tá como dizendo que é link da aula de arquitetura, que eu tenho, tipo, na quarta-feira. E consegui entrar até atrasado aqui na aula, que eu tava acessado lá, esperando e não começava a aula, né? Eu até Uhum. consegui falar com outro aluno. E também a questão do trabalho, ele mostrou pra mim que também tá postado no AVA. Só que no meu AVA não tem nada postado também. Tipo, não tenho nada, tá tipo zerado. Eu até mandei foto pra ele agora há pouco, mostrando assim, tipo, que o meu link tá bem diferente do dele. E o meu trabalho também aparece pra ele no AVA e pra mim não aparece. É, sobre esse link é de ateliê, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Tá como de arquitetura, que era ateliê de projeto de arquitetura residencial de baixa complexidade. É, quando o Peter me mandou uma foto, ele também mandou essa foto que aparecia o link de ateliê. Eu não sei o que pode ser, porque eu falei, nossa, que estranho, porque para mim não aparecia esse link. E aí depois, acho que foi uns 2 dias depois, eu pedi para ele verificar e ele falou que estava igual o meu. Então, eu não sei se é alguma coisa no teu acesso, mas me passa teu nome certinho, que eu vou anotar aqui. Eu peço para ele dar uma olhada, talvez pelo sistema dele, o que pode estar acontecendo. Eu mandei um e-mail pra ele agora há pouco, eu mandei um e-mail pra ele. Ah, tá.
Daí, Então, mas se beleza. quiser anotar meu nome é Vitor Esser. Tá. Tá anotado aqui. Eu vou ver se ele já conseguiu verificar a tua situação. Tem mais alguém nessa situação? Ou mais alguém que não... os materiais que eu estou postando no Ava agora tá aparecendo para vocês? Os slides das aulas... Tipo, pra mim, no meu caso, não aparece nada. Não, professora. Ainda não Aí, tá aparecendo? não, ele não tá aparecendo. Tá. E Não também tá aparecendo aquele link do ateliê lá, que eu também não sei o que é. É uma outra disciplina. Eu confesso que eu não sei o que está acontecendo, mas quando o Peter me mandou a foto, né, ele falou, ó, tá aparecendo o link de uma outra disciplina, prof. Eu falei, pois é, eu não sei, porque no meu AVA parece tudo normal, sabe? Inclusive, mandei print do meu sistema para ele, ele falou para mim ontem que ia abrir um chamado. Então, eu imagino que até o final dessa semana eles regularizem, mas, de novo, me mandem por e-mail, né, solicitando, ó, professora, sou aluno da disciplina de estradas e solicito o material, que aí eu vou enviar para vocês. A professora consegue passar o e-mail certinho? O meu e-mail é Laís, deixa eu escrever aqui, ó, escrever aqui embaixo, é laís.ledra@anhanguera.com. Tranquilo esse exercício aí? Fácil. Quanto deu? Qual foi o número N? 864.320? Isso? Todo mundo chegou nesse valor? Não. Vamos lá, então. Vou fazer aqui rapidinho. Tá? Ó, primeira coisa que eu preciso calcular é o meu V1, né? Que é o meu VM 180. Nesse caso, não tem como a gente descobrir se é pista simples, pista dupla, se está 50% ou não. Então, vamos considerar uma situação padrão que seria pista dupla com 50%. Que vai dar 90. Calculado o V1, eu preciso calcular o VP. Só que o meu VP agora tem taxa de crescimento exponencial. Então, isso aqui é igual a 90, que multiplica 1 mais a taxa, aí a taxa é 1,3, então ela entra aqui como 0,013. Tudo isso está elevado ao período de projeto, que são 10 anos. Meu Deus, 10. Isso aqui vai me dar, deixa eu ver aqui na calculadora, 1,013 elevado a 10 vezes 90. Isso aqui dá 100... Eu vou arredondar já direto, tá? Tá dando 102,4, então dá 103. Até aí, ok? Sim. Tá. Depois, o próximo passo é Professora, calcular qual o número que está elevado ali? Desculpa. Aqui é um 10, é elevado ao período de projeto, é 10 aqui.
Feito isso, então eu calculo o VM. O VM é a soma desses dois dividido por 2, né? É a média. Então, é o V1, que é 90, mais o meu 103. Tudo isso dividido por 2 vai me dar 96,5. Então, de novo, vou arredondar para cima. 97. Isso? Calculei o VM, já consigo calcular o meu VT. O VT é 365, que é o número de dias do ano, vezes o VM, a gente arredondou aqui para 97, vezes o período de projeto, que são 10 anos. Isso aqui me dá 354.050. Isso? Deixa eu conferir aqui. 365 vezes 97 vezes 10. Isso aí. 354.050 veículos. Agora, posso direto calcular o N, né? 354.050 vezes o FV, que ele já me deu aqui, 1,6, vezes o fator climático regional, que ele também me disse que é 1. Isso aqui vai me dar um N igual a 566.480 veículos. Por convenção, né? A gente vai anotar como 5,7, se eu arredondar aí, vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5. Isso? Igual, professora. Igual o meu aqui. Isso mesmo. Fechou. Tá? Alguém tem alguma dúvida nessa resolução, no procedimento, ou alguma fórmula que a gente utilizou? Algum número que não dá para enxergar, porque é terrível desenhar aqui. Um silêncio, então eu vou imaginar que tá todo mundo ok, tá? Única coisa desse exercício é que quando ele me passa o volume diário médio anual de 180 veículos, sem me passar a informação de qual é o percentual para cada faixa, eu posso ter duas interpretações. Uma que é a mais comum, que seria dividir esse fluxo de veículos por duas faixas em pista simples, e outra que como é uma contagem baixa de 180, eu imagino que ele possa ser de uma pista só. E aí seria, ao invés de 2 aqui, seria 1, e aí mudaria todo o cálculo e provavelmente vai chegar num N aqui um pouco maior, tá? Mas, na nossa interpretação, que fossem duas faixas, né? Pista simples, duas faixas, uma que vai e uma que vem, aí seria dessa maneira que nós resolvemos. Se vocês quiserem resolver utilizando o 180 como um todo, e aí o número de faixas igual a 1, o resto fica o mesmo tipo de resolução, que vai mudar, que aqui vai continuar sendo 180, aqui vai mudar para 180, aí vai mudar esse, e assim sucessivamente, tá? Deve chegar num N aqui, imagino que com um expoente aqui um pouquinho maior, talvez 10 na 6, ok? Mas a resolução é essa aí. Dito isso, eu vou conferir rapidamente no e-mail aqui com vocês. Só para ilustrar aqui para vocês, que é assim, ó. Como que a gente calcula, né, na espessura do meu pavimento, então? É em função desse N, tá? E é por isso que a gente faz aquela notação de utilizar expoente 10 na 5, 10 na 6 e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, vocês podem perceber que números N com expoentes menores ou iguais a 10 na 6,
a gente vai tratar a espessura, né, da minha camada de rolamento do meu asfalto é um tratamento superficial e deveria ter apenas 2,5 centímetros. Quanto mais solicitações eu tenho, maior é o meu expoente e maior também é a espessura mínima dessa minha camada de rolamento. Inclusive muda aqui, ó, o material, certo? De revestimento betuminoso passa a ser concreto asfáltico a partir de 10/7. Tranquilo? Então, vou lá fazer rapidamente a conferência com vocês no meu e-mail. Ó, eu tenho até uma lista aqui para dar um ok do lado. Matriz de transportes, né? Que era a minha entrega hoje até às 19 horas. Eu recebi, então, eu não estou nem abrindo o arquivo, só vendo aqui pelo número do e-mail, pelo nome do e-mail, tá? Alex Eduardo. Deixa eu dar um ok aqui. Entregue. Franciele Ramos. Entregue. Ezequiel não aparece na minha lista. Ezequiel, entregue. Acho que é a Aline. Aqui, Guilherme. Entregue. Caroline Borba. Hélio. Entregue. Hélio. Entregue. Júnior. Júnior é Sérgio, né? É isso? Isso mesmo, professora, sou eu, Sérgio Pereira Júnior. Beleza. Tá entregue também. E a Aline também tinha me entregue. Mais alguém me entregou e não está aqui nos e-mails? Eu entreguei, professora. Gislaine Ferreira. Acho que tu me mandou no e-mail pessoal, né? Não sei, então deve ser. Se tu puder Acho que sempre sim. se tu puder me mandar sempre no da Anhanguera, fica melhor pra mim, tá? Tá Mas bom, eu acho que eu vi mesmo o teu e-mail no meu e-mail pessoal. É que assim, o e-mail pessoal eu recebo muita coisa, aí pode passar despercebido. Esse aqui eu só recebo coisa da instituição, aí fica mais fácil para controlar. Então, se tu puder me encaminhar, pode ser agora mesmo. Se tu puder me encaminhar, mas eu vi ali que eu recebi. Vou anotar aqui também. Eu vou encaminhar. Gislaine. Mais alguém? Os demais, então, não entregaram. Beleza, essa é a conferência. O Peter está pedindo para nós bater uma selfie aqui. Na verdade, não é uma selfie, se vocês puderem, não sei se vocês estão com a webcam ativada aí. Vou ligar a minha aqui também. E a gente faz uma fotinha e eu libero vocês. Pode ser? Ok, já tô vendo a linha. Vamos lá. A minha tá aparecendo, o Sérgio apareceu aqui. Também já liguei a minha, já. Opa, beleza. Agora eu preciso saber como que... Só preciso ver um negocinho aqui que eu não sei como é que aparece todo mundo aqui. Não tá dando pra ver. Acho que tu não aceitou as permissões. Eu não sei mexer muito nessa ferramenta, mas eu queria mostrar a tela de todo mundo, sabe? Para todo mundo aparecer. Eu acho que só aparece os últimos que falaram ali, professora.
Pode ser. Pode ser. Agora tá aparecendo o L aí, bem bonitinho agora. Agora que tu falou, daí aparece você pra mim. Engraçado isso, né? Mas enfim, eu vou. Tenho que aprender mais a ferramenta. Meu Deus, o cara tá um ouriço. Gente. Beleza, galera. Fechou? Agradeço a presença de vocês aí. Espero vocês até semana que vem. Não esqueçam do exercício do dia 10, certo? Olá, Iris. Oi. Referente a esse trabalho que tem que entregar sexta-feira. Semana passada na aula tu falou um negócio de cálculo, mas eu não achei esse exercício no slide da aula 2 para fazer. Deixa eu abrir aqui. Aula 2, aula 2. Não tá lá no... Ixi, no AVA não tá, né? Porque não tá aparecendo nada. Não, daí na aula, no slide ali que tu mandou, tem só os 3 exercícios objetivos. E é que outro de cálculo não aparece. E a aula gravada que tu mandou o link para mim, eu não consigo abrir. Tá. Eu não sei se alguém conseguiu abrir, alguém tá fazendo de cálculo. Esse aqui, né? Opa, não tá aparecendo pra ti, peraí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Professora, qual é o meio mesmo? Consegue ver agora? Agora abriu. Tá. Abriu. Vamos fazer o seguinte. Eu achei que estava no final dos slides. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer a entrega para a semana que vem. Aí vocês não ficam aí desesperados. Não precisam perder a Páscoa aí fazendo. Eu vou postar não, vou enviar por e-mail, né? Porque apesar de eu já ter postado, mas não está aparecendo para vocês, eu vou enviar por e-mail, então. Esse aqui é o exercício de cálculo que a gente tinha comentado na semana passada, tá? E eu vou reenviar o link de novo para todo mundo, para que vocês consigam acessar o vídeo dessa aula de hoje e também da aula da semana passada, que estão gravados. Pode ser assim? Aí mantemos a entrega, adiamos a entrega, então, para o dia 14, né? Se hoje é 7, então a entrega da semana que vem fica para o dia 14. Coisa linda, hein? Beleza? Beleza. Aí, assim, ó, eu ia pedir continuidade desse exercício. Então, eu vou deixar vocês fazerem, me entregarem. E aí, na semana que vem, a gente joga uma nova data para vocês calcularem o número N dessa situação que vocês vão me entregar no dia 14, tá? Mas aí, até lá, a gente conversa também. Falta algumas informaçõezinhas aqui, por exemplo, ó, de peso de cada tipo de veículo que não foi passado para vocês. Então, na semana que vem, eu já deixo tudo certinho organizado, solto para vocês o exercício, e aí, conforme vocês me entregam, eu dou outro, e assim a gente vai fechando a pontuação. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dúvida? Por favor, se puder, um de vocês, se puder me mandar um e-mail, ou quem ainda não me mandou e-mail e não está recebendo o meu material, me manda um e-mail que aí, assim, na sequência de já terminar a gravação dessa aula aqui, eu já passo o link para vocês e já passo esse PDF dessa aula aqui, também com esse exercício aqui. Beleza? Beleza, então.
Então tá, Ok, professor, ok. estamos encerrando por hoje. Obrigado pela presença de vocês. Aguardo vocês na semana que vem. Não esqueçam o exercício por e-mail até às 19 horas da semana que vem. Beleza? Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Boa Páscoa para vocês. Tchau, igualmente. Obrigado e Obrigado. bom home office. Valeu.